Tá gravando já? Já? Ah, tá. Alô, você degustador de melancia! Seja bem-vindo para mais um Eu Mesmo e Você, o podcast esquizofrênico mais famoso em toda a região metropolitana de Sorocaba. Primeiramente, eu gostaria de mandar um abraço para a nossa querida patrocinadora, ela que deu palco para essa palhaçada aqui, a ilustre professora Valéria. Uma salva de palmas para a professora Valéria. Sem enrolar muito, já vamos chamar o nosso convidado. Ele que é um queridinho do público. Ele canta, dança, interpreta e faz um bolo de laranja maravilhoso. Senhoras e senhores, o nosso convidado é João Sonsim. Muito obrigado por me convidar, João. Eu estava ansioso por esse encontro. Também esperava muito por esse dia. Vamos começar falando o tema que iremos abordar no assunto de hoje. E o tema é... conflitos árabe-israelenses. João, você entende desse assunto? Bom, João, eu como um doutor em História formado pela Faculdade Perdijogo, acredito ter propriedade para falar que esse é um tema muito importante porque ele é muito recente. Conflitos entre israelitas e árabes ainda são muito frequentes e não há previsão para que isso acabe. Poderia nos contar um pouco sobre os motivos desse conflito? Primeiro precisamos ter em mente as motivações de cada um dos lados, dos judeus e dos palestinos. Os judeus julgam serem os donos legítimos da terra, pois já terem habitado nela e terem sido expulsos há gerações atrás, enquanto os palestinos levaram séculos para conquistar aquele território, e por isso se julgam merecedores. Certo, esses são os dois lados da moeda. Tendo isso em mente, vamos falar um pouco de história. No século XIX, as comunidades judias na Europa estavam cansadas de serem desrespeitadas pelos europeus. E no auge do nacionalismo, os judeus decidiram que o único lugar onde eles poderiam ter uma vida digna era na Terra Prometida, ou seja, Palestina. E foi com esse sentimento que foi criado o sionismo, um movimento que buscava devolver o poder de Israel para as mãos judias e criar um Estado de Israel. Porém, na época, a Palestina era ocupada pelo Império Otomano, um poder militar muito superior ao de Israel e que conquistava ainda mais influência a cada vitória. Mas com o início da Primeira Guerra Mundial, o Império Britânico viu nisso uma oportunidade de conseguir aliados. Assim, eles prometeram que devolveriam a Palestina para as mãos dos judeus em troca da sua ajuda na guerra contra o Império Otomano. E imagino que tenham aceito na hora. Os britânicos cumpriram a sua promessa e assinaram o Tratado de Balfour, que devolvia a Palestina aos judeus, porém ela ficaria sob domínio britânico, que esperava controlar revoltas e levantes, como a Revolta Árabe, uma revolta armada que buscava independência da região. Produção, por favor, coloque as imagens na tela. Porém, buscando diminuir as tensões entre judeus e palestinos, o Império Britânico cria o Livro Branco de MacDonald, um manifesto que dizia que agora judeus e palestinos dividiriam a terra igualmente, haveria entrada limitada de imigrantes judeus e os judeus estavam impossibilitados de comprar novas terras, criando um estado para os dois povos morarem, o que acabou sendo um belo tiro no pé. E muito. Pois pouco tempo depois, a Segunda Guerra Mundial se inicia e milhares de judeus migram para a Palestina para fugir do nazismo, o que deixou o clima entre os dois povos ainda mais tenso. Com a criação da ONU, o Império Britânico passa a questão da Palestina para a organização, que dividiria o território de forma igual para ambos os lados. Essa divisão ficou nas mãos do brasileiro Oswaldo Aranha, e era tão complexa que chegava a ser insana. Peço que a produção coloque na tela imagens para que o público entenda a confusão que era. Certo, mas e a ideia de Israel como um Estado? Como fica? Uau, mas que conveniente a sua pergunta. Parece até que foi combinado. Jamais que um podcast sério desse seria combinado. Não seja bobo. Eu sei, só estava brincando. Mas então, com a saída do Império Britânico, os judeus declararam Israel como um Estado independente. Porém, essa decisão não agradou em nada os árabes, que já estavam insatisfeitos com a divisão desigual de terras feitas pela ONU.
que favorecia os judeus. E então declararam guerra contra Israel um dia depois da sua independência. Quantos países participaram dessa guerra? Foram 7 no total, sendo eles Egito, Jordânia, Iraque, Síria, Líbano, Arábia Saudita e Iêmen. Porém, foi uma força inútil perante ao exército israelita que saiu vitorioso sozinho, marcando esse dia que ficou conhecido pelos próprios palestinos como a catástrofe. Uma vitória impressionante. E não foi a única, pois 20 anos depois, os palestinos tentaram novamente tomar Israel da mão dos judeus, que ficou conhecido como Guerra dos 6 Dias. E os israelitas, além de vencerem essa guerra, tomaram mais territórios do povo palestino para si. Então, os israelitas ignoraram a demarcação de terras da ONU? Bem, desde a criação dessa demarcação de terras, Israel ia lentamente tomando as terras dos palestinos. Porém, a Guerra dos 6 Dias foi a tomada de terras mais feroz. E mesmo depois dessas duas derrotas significativas, os palestinos tentaram mais uma vez enfrentar os israelitas. Dessa vez atacaram no dia mais sagrado para o povo judeu, conhecido como Yom Kippur. Mas com a ajuda dos Estados Unidos, Israel saiu vitoriosa mais uma vez. Os dois povos nunca tiveram momentos de paz? Na verdade, em 79, houve um acordo de paz entre Egito e Israel, que foi muito benéfica para as duas nações, pois Israel era reconhecida como Estado pelo Egito e o Egito tinha novamente a península do Sinai, que estava sob domínio israelita. E com os outros países palestinos, ainda havia conflitos? Infelizmente sim, o que acabou em derramamento de sangue para ambas as nações. Porém, como Israel saía vitoriosa na maioria das batalhas, guerrilheiros palestinos criaram o Hezbollah, um grupo conhecido como terrorista pela maioria da população ocidental, incluindo a Liga Árabe. E qual foi a resposta de Israel a esse grupo? Israel continuou expandindo seus territórios, criando comunidades judaicas em regiões como a de Gaza e da Cisjordânia, o que deixou o povo local muito irritado, resultando em protestos conhecidos como antifadas. A situação se amenizou apenas quando, com a ajuda dos Estados Unidos, os revoltosos e Israel conseguiram fazer um acordo de paz, conhecido como Acordo de Oslo. Nele, a OLP, ou Organização para a Libertação da Palestina, reconhecia oficialmente Israel como um Estado e Israel reconhecia a OLP como soberana da Palestina. Exatamente quanto tempo durou essa paz? Bem, cerca de 2 anos. E a situação só piora quando o grupo Hamas sobe ao poder da Palestina, pois ele desejava o fim do Estado de Israel. Não poupariam esforços para conseguir esse feito. Desde 2005, o Hamas lança uma série de ataques a Israel, podendo ir desde ataques cibernéticos até ataques com foguetes. Iremos agora para um rápido intervalo e na volta falaremos um pouco sobre esse conflito na atualidade. É 1 segundo só. Aguarde. Voltamos com eu mesmo e você. O assunto de hoje é conflitos árabe-israelenses. João, nos dias de hoje, como está a situação? Bom, João, desde o fim de 2019, várias coisas aconteceram naquela região. Porém, eu trouxe uma notícia que foca em um suposto acordo de paz que o presidente americano Donald Trump ofereceu aos povos. Por favor, produção, nos dê imagens da notícia. Mas o acordo não foi bem aceito pelo lado árabe, que julgou esse acordo como uma grave violação e fez uma carta aberta para a União Europeia rejeitá-lo. Eles inclusive assemelham esse acordo de paz com o apartheid que aconteceu na África do Sul, por conta do povo palestino ser menos favorecido do que os israelitas e pela segregação velada que ocorre na região. Uma verdadeira lástima, e o povo inocente é o que mais sofre, sem dúvida. O eu mesmo e você vai ficando por aqui. Se gostou e quer que esse quadro continue, sinto muito, eu não vou fazer mais. Muito obrigado ao João por ter nos cedido a sua ilustre presença. Obrigado a você por ter me convidado, João. E obrigado novamente à professora Valéria por me permitir fazer essa palhaçada. Bom,
É isso, falou! Desse chão onde o rei é peão com um laço na mão, laça, fere e marca, deixando